estamos começando o primeiro programa Polêmica Especial Eleições 2014 e escolhemos os 4 temas Educação, Saúde, Segurança e Desenvolvimento para tratar com os nossos convidados. O programa de hoje é sobre educação e escolhemos as principais propostas dos 4 candidatos mais bem situados no Instituto de Pesquisa. E para tratar do tema educação, nós trouxemos 3 pessoas da área. A primeira delas, o professor Hélio Coelho, que é presidente da Academia Campista de Letras. Trouxemos também a Norma Dias, do CEP, e trouxemos também o presidente da FEC, o Michael Maciel. Então, os 3 irão abordar o assunto da educação com a gente durante toda a polêmica especial de hoje. Eu queria primeiro agradecer aí o professor Hélio, a Norma e o Michael pela presença. E como nós temos aí um tema de relevância, partindo da ideia que nós temos as eleições em outubro, e eu gostaria de ouvir vocês, que são pessoas da área da educação, um questionamento inicial, que eu acredito que vai abordar todo o nosso primeiro bloco, que é a situação da educação, né, em todas as suas vertentes, em todas as suas colocações. Eu queria começar primeiro pelo professor Hélio, mas deixar todos os convidados à vontade para poder interagir durante toda a nossa conversa. Professor, a educação brasileira, partindo da ideia inicial, para que depois a gente dê um enfoque no Estado. Qual a avaliação que o senhor faz da educação no âmbito brasileiro, no âmbito nacional? Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui e discutindo esse tema tão relevante. Eu não tenho dúvida de que este é o ponto fundamental. De modo que eu quero parabenizar a Terceira Via por essa iniciativa e reafirmar a minha crença de que qualquer proposta de desenvolvimento de poder local, estadual ou nacional passa necessariamente pela questão da educação, em suas múltiplas vertentes, é claro. Eu penso que a educação no Brasil deu um salto muito importante ao longo dos últimos anos. Um salto quantitativo, isso é inegável. Eu me lembro de estatísticas, quando eu era estudante, há muito tempo, que apontavam que a cada brasileiro que entrava na escola, 15 chegavam o que hoje é 5ª série do ensino fundamental. E hoje nós temos que a cada 1.000 brasileiros com 14 anos, quase 900 estão na escola. Isto é um salto quantitativo relevante. Nós temos que, nos últimos anos, muitas oportunidades foram concedidas, criadas a nível de ensino profissionalizante, bem como assistimos a um processo inicial de democratização do acesso à universidade. Ainda está muito distante, mas alguma coisa se fez e se faz nesse sentido. Acho que algumas iniciativas são muito tímidas ainda em relação ao ensino de adultos, em relação a uma organização curricular que construa um capital cívico, cultural nos estudantes, para que eles possam ter uma visão mais crítica da realidade, bem como uma necessidade de ajustar as novas tecnologias, colocando-as a serviço da humanização e não da escravização das pessoas a essas novas tecnologias. Agora, em relação ao motor principal da educação, coisa que nós falamos há muito tempo e a Norma está aqui, não é? Hoje com essa missão permanente, é que ainda se fez muito pouco em todos os níveis, no sentido da valorização, da dignificação profissional, salarial do professor. É a partir daí
que nós vamos dar um grande salto de qualidade. Norma, dentro das ideias que o professor Hélio colocou, qual a colocação sua importante com relação a essa relevância toda do tema educação? Em primeiro, muito obrigada, Cláudia Andrade, pelo convite. É sempre bom, né, estarmos nesses espaços e podendo estar socializando as nossas questões da educação. Quero parabenizar o nobre professor, né, que colocou muito bem a questão da humanização da educação, que é fundamental isso, né? Não adianta você botar computador nas escolas se as pessoas não sabem utilizar aquilo, né, de maneira coerente mesmo, né? E assim, eu acho que ele foi brilhante na sua colocação, a gente teve muitos avanços, né? O número de escolas técnicas federais, né, elas se multiplicaram, hoje a gente tem quase todos os espaços brasileiros tem uma escola, né, ou mais de uma, como Campos tem duas, né, escolas técnicas, que hoje são os IFES. E a gente tem um grande avanço que foram formulação de novas leis para a educação. O Plano Nacional de Educação abriu uma cortina no que tange a questão das leis que respaldam o que a gente quer. A gente avançou em relação a um piso nacional. Hoje existe um piso nacional para o profissional de educação. Para a docência, para os professores. Não existia. Professor no interior desse país, Nordeste, recebiam em coisas, em galinhas, né? Hoje não, hoje é um piso baixo, a gente tem que elevar esse piso, mas é uma grande conquista da nossa categoria esse piso salarial. Nós avançamos muito em relação aos parâmetros nacionais. Hoje tem a questão de 1/3 da carga horária do profissional trabalhado ser destinado a planejamento fora da sala de aula, né? Que é a única categoria que leva serviço para casa é a nossa, né? A gente trabalha na escola e trabalha em casa. Então, você fazer tudo dentro da escola e não levar, né? E aí, mas quando o professor aqui coloca a questão dos não avanços, e aí é o que mantém a gente numa luta ainda ferrenha, né, por esse país afora, com greves e tudo mais, em relação a isso, é porque existem as leis federais, mas os estados e os municípios, com algumas ressalvas, não estão cumprindo, né? Isso aqui a gente vive no Rio de Janeiro, que já é lei, essa questão de 1/3 e não se cumpre, né? Então, daí uma série de coisas que a gente vai estar pontuando no decorrer do programa. Agora que nós ouvimos aí duas pessoas mais do corpo docente, eu quero ouvir a palavra aqui do aluno, né, e presidente da FEC. Você, como aluno, enxerga hoje a educação brasileira de que forma? Cláudio, primeiramente, obrigado pelo espaço. É importante, às vezes, nossa categoria, às vezes, encontra dificuldade em encontrar espaços como esse para a gente poder dar nossa opinião. Agradecer ao professor Hélio, à professora Norma também, de luta. A gente vê, nossa avaliação é o seguinte, a gente faz uma avaliação muito crítica em relação às escolas. Com certeza houve avanços, sem dúvida, o Plano Nacional de Educação foi um avanço, os 10% do PIB para a educação foi um avanço. Infelizmente, a gente teve algumas críticas ainda, por exemplo, os 10% do PIB da educação, ele não garante esse investimento que seja preferencialmente dado à escola pública, ele dá um leque, ele abre isso, então, ou seja, hoje, se amanhã, depois um governante tiver mais prioridade em investir numa escola particular, pode ser investido. Sim, porque a gente sabe que existem ainda setores da sociedade que ainda são conservadores, que, por exemplo, defendem ainda que se cobre mensalidade numa universidade pública. A gente sabe que isso ainda existe no nosso país. Então, o Plano Nacional avançou em muito sentido, mas eu acho que a gente, né, falta ainda muito que avançar, sem dúvida. A nossa avaliação é o seguinte, a nossa sala de aula ainda é quadrada, nossas salas de aula ainda tem grade. Eu já fiz em várias escolas de campus, eu não sei se eu estou entrando numa sala de aula ou se eu estou entrando numa cela de cadeia. Literalmente, é grade na entrada e grade na janela. É triste realmente a gente deparar com isso, com um muro com mais de 3 metros de altura cercado de arame farpado. Então você não sabe se você está entrando numa escola ou se você está entrando ainda num verdadeiro presídio, né? E aí a gente leva esse debate, né? Será que esse sistema atual de educação que está sendo oferecido para a gente, ele realmente funciona? É o que realmente a gente quer? Eu acredito que não. A culpa é do aluno?
Também não acredito que não, que é muito fácil quando a gente vai conversar com o diretor, com o professor, não, com o aluno não se interessa. É muito fácil, esse é o discurso mais fácil que a pessoa vai adotar. É a culpa do aluno, a culpa dele, ele não quer nada e tal, né? Mas Você me permitiria Permito, uma professor. parte? Permito. Essa questão da escola murada, gradeada, né, não seria uma dimensão de uma crise mais ampla, como se a escola estivesse prisioneira da crise de um modelo social que está se esgotando, que além de aprisionar as pessoas em casa, pela insegurança, por uma série de outras coisas, também está colocando a escola, não é, que deveria estar num jogo de sistema de mão dupla, meio que isolada em função disso que está aí. Quer dizer, não é uma coisa da escola em si, não é? Mas é reflexo de um quadro mais amplo. Sim, é reflexo que a gente vê como avalia como esse, né? Como um sistema de educação que infelizmente está falido, que não ensina mais ninguém. Eu sei que é muito difícil, a gente às vezes conversa com nossos professores, por exemplo, aí você entra toda essa questão da valorização do professor, por exemplo, quando a gente vai cobrar, a gente é meio contra a psicologia da nuca, né? Que é um aluno na frente do outro, joga ali a matéria no quadro e é sempre aquilo. Por exemplo, se for fazer, existe uma estatística que diz, né? Eu não lembro o número exatamente agora, que a maioria dos alunos não sabem o que eles estão aprendendo na sala de aula, eles não sabem para que aquilo serve. Ele não sabe para que X... ele não sabe para que X é igual a Y vezes Z, o que ele vai aplicar aquilo na vida dele, né? E aí, às vezes, falta espaço mesmo, falta laboratório de informática, falta laboratório de matemática. Eu acho que o mais importante, uma vez eu vi o Rubens Alves falar uma coisa sobre esse sentido, o mais importante para o aluno não é apenas passar o conteúdo, mas passar para ele para que aquilo vai servir na vida Qual a dele. função que vai ser dada aquele conhecimento que ele está adquirindo. Permita-me, por favor. Tem mais um minutinho. É o seguinte, em relação à questão colocada, aceita, não, é a nossa realidade. É que a gente não muda uma sociedade por decreto. Existem as leis são para respaldar aquilo que a gente quer, mas o que a gente tem que fazer é adequar essa educação às novas linguagens, como foi dito pelo professor Hélio, a questão da informatização nas escolas, né, isso tem que estar a serviço, né, da educação. Então, o que a gente precisa é uma adequação, porque se você levanta muro ao redor da escola, as escolas públicas, elas são referências, né? Ela é uma grande capilaridade pelo que passa na sociedade. Então, quando você levanta muros, você está fazendo muita coisa que o que passa nessa sociedade, que é não discutir a violência e que é não fazer uma... Fecharam algumas portas para discussão. Sim. Nós estamos aqui com o programa polêmico especial Eleições de Outubro. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso tema Educação.